Bem-vindos ao projeto Sinônimo de Amor é Cuidar. Meu nome é Glaucio Francisco Moura Cruvinel, sou juiz de direito titular da Vara da Infância e da Juventude na comarca de Cascavel. E hoje nós recebemos o Dr. Ícaro Bertentini Soler Lopes. É assim que pronuncia, doutor? Exato. E também estamos com a técnica psicóloga judiciária do SAI da comarca, Gisele. Hoje nós temos o nosso primeiro encontro do projeto e nós temos a honra de receber aqui o nosso convidado para falar sobre alguns cuidados que são necessários com crianças e adolescentes de modo geral, mas especialmente aquelas crianças e adolescentes que têm algum processo envolvendo situação de risco na vara da infância e da juventude. Então, doutor Ícaro, boa tarde. Boa tarde, doutor. Nós temos aqui, doutor, algumas situações. O senhor já é o nosso parceiro também em outros cursos, curso de adoção, na Vara da Infância e Juventude, participações do senhor, a qual eu agradeço publicamente. E nesse projeto, já foi apresentado para o senhor conhece, nós temos algumas questões para debate e complementos. Caso o senhor tenha alguma outra informação, além das questões trazidas também, serão muito bem-vindas. Então, doutor, iniciando, quais são as principais consequências no uso de drogas e álcool durante a gestação e amamentação no desenvolvimento infantil e aí na área do senhor, especialmente no desenvolvimento cerebral? Assim, toda vez que uma gestante ingere qualquer tipo de substância, essa substância ela vai agir na neurogênese daquela criança que está se formando. Então, ela pode agir tanto na proliferação dos neurônios, quanto na diferenciação dos neurônios. Ela vai ter alguma interferência. De um modo ou de outro vai acontecer isso. Algumas substâncias são mais tóxicas, outras um pouco menos. Entre as principais substâncias, né, as mais danosas, a gente encontra o álcool, tá? Mesmo que em doses baixas. Usou 2 ou 3 vezes durante a gestação. E principalmente em fases iniciais da gestação, você pode desenvolver uma síndrome chamada síndrome alcoólica fetal, que vai levar aquele indivíduo, ele vai carregar o que aconteceu, o que o álcool levou no organismo dele para o resto da vida. Então ele vai ter atraso intelectual, ele pode desenvolver transtornos do neurodesenvolvimento, como transtorno do espectro autista, é bem comum nesses casos, pode desenvolver questões comportamentais. Então, a gestação é um período que a criança ela é vulnerável em termos cerebrais. Então, qualquer substância vai agir no cérebro dela de modo danoso. Para que fique bem claro, então, a modificação que se tem na estrutura cerebral do feto, ela é física, ela acontece, ela não é mas não é um trauma psicológico ou algo nesse sentido, é algo físico, é algo que É algo modifica físico. Realmente. A gente fala que é orgânico mesmo. Você diminui o número de conexões, você pode fazer conexões anômalas que não eram para ocorrer. Então, isso é fato, isso ocorre e já é comprovado. E aí as principais seriam o álcool e as drogas ilícitas. Exatamente. Medicamentos também, tá? Então, a gestante ela tem que tomar muito cuidado com medicamentos. Mas entre os principais, assim, os mais danosos, sem sombra de dúvida, a bebida alcoólica e as drogas ilícitas. Nesses casos, a orientação é que não se use nunca em benefício do feto. Mas, em caso de medicamento, a gestante pode procurar um auxílio no próprio pré-natal, por exemplo, para saber se aquele medicamento é autorizado ou não. Exatamente, ela tem que informar ao médico dela todos os medicamentos que ela está usando, para ele fazer essa análise e ver quais ela vai continuar, quais ele vai ter que trocar e quais ela vai suspender. Isso reforça também a importância de um pré-natal bem realizado. Exatamente. E doutor, nós ouvimos de algumas pessoas que existe uma dose segura de álcool, por exemplo, que se beber um pouquinho de álcool não tem problema. Em alguns casos também algumas pessoas dizem que maconha não tem problema, que não é uma droga considerada tão forte. Nós gostaríamos de saber em relação a isso, se existe uma dose segura do consumo de álcool durante a gestação ou até durante a amamentação e também em relação ao uso da maconha nesses períodos. Não existe uma dose segura,
uma lata de cerveja, meio copinho de cerveja já é potencialmente danoso, tá, da bebida alcoólica. Então, não existe nenhuma dose segura, nem na gestação, nem na amamentação. Da outra pergunta que você fez em relação ao uso da maconha, tem sido muito romantizado, né? O pessoal fala muito, é medicinal. Sim, o canabidiol, né, o extrato de canabidiol, ele pode ser benéfico em algumas situações, mas não tem nada a ver com o uso da droga maconha. E ele é extremamente danoso ao organismo da criança, tá? Que está em formação. Então, não existe doses seguras de nenhum dos dois, nem do álcool nem da maconha durante a gestação. Além do uso de drogas, do álcool, o senhor poderia indicar alguns outros produtos que devem ser evitados, ou mesmo alimento, como açúcar, por exemplo, em excesso, ou que devam ser evitados ou reduzidos para o desenvolvimento neurológico? Para um melhor desenvolvimento neurológico, a gestante ela deve ter uma alimentação equilibrada, né? Evitar gorduras saturadas, evitar açúcares, né? Evitar exposições ambientais, por exemplo, a venenos, a radiação, como raio-x, o máximo possível. Então, uma dieta saudável ela precisa ter. Não que o açúcar ele vai agir diretamente no cérebro daquela criança, como as drogas fazem, mas ele vai levar alterações, né, no organismo da própria mãe, como diabetes gestacional, né, uma possibilidade, e isso vai causar consequências à criança. Então, ela precisa ter a dieta mais equilibrada, o mais saudável possível para a criança desenvolver saudável. Isso reforça, então, a necessidade de um cuidado com as crianças e adolescentes desde o ventre materno, antes mesmo do nascimento. O senhor poderia dar exemplo de gorduras saturadas? Quais seriam as gorduras saturadas? Assim, hoje a gente se alimenta muito de produtos industrializados, né? Então, eles são enriquecidos com essas gorduras saturadas. Além disso, você tem muitos compostos, como o sódio também, que está nesses produtos. Então, todos esses produtos industrializados, né? Vou dar um exemplo. Você comeu um hambúrguer daqueles que vem pronto, que vem congelado, né? Ele é extremamente prejudicial, porque ele tem muitas gorduras saturadas, tem muito sódio. Isso vai ocasionar um dano muito grande para o organismo da pessoa. Então, tudo que é industrializado, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele pode ser potencialmente danoso. Então entrariam aí miojo, bolacha, aquelas bolachas que vêm em pacote, todos esses alimentos que são em pacotes. Seria isso? Exatamente, tudo isso. Esses industrializados rápidos são os que mais têm esse tipo de composto. E, e isso seria tanto para gestante, para lactante que está amamentando, quanto também para as crianças, para o desenvolvimento cerebral da criança, do bebê. O senhor aconselha, então, que privilegie uma alimentação com frutas, com arroz, feijão, ovos. É nesse sentido, então. Seria para todo mundo, né? Para Não só em todos. gestantes e em lactantes, em crianças, mas principalmente nessa faixa de população. E não precisa ser nada muito sofisticado em termos alimentares, sabe? São coisas básicas, igual você mesmo disse, o arroz, o feijão, uma salada, uma carne. Evitando os industrializados, a gente já consegue evitar muitas coisas, né? Muitas consequências lá na frente. E já que a gente está falando sobre o açúcar, eu gostaria de aproveitar e perguntar, doutor, se o uso de açúcar na infância, nas crianças, pode provocar alterações comportamentais, agitação, falta de concentração, se pode prejudicar também nesse sentido cognitivo as crianças. Existem muitos estudos, tá, tentando correlacionar isso, principalmente o açúcar e um outro composto chamado glutamato, presente nos alimentos, mas nenhum conseguiu achar uma relação de causa e efeito, tá, diretamente nisso. Ele causa muitas outras, né, questões, como obesidade, diabetes, mas não que depois do nascimento o consumo de açúcar aumentaria a chance daquela criança ser hiperativa. São estudos, mas a gente não tem essa resposta concreta ainda. Tá. Em relação ao ambiente familiar, às relações familiares, a gente gostaria de entender como que impacta tanto emocionalmente quanto cognitivamente na criança, no desenvolvimento da criança,
estar em um ambiente familiar violento, que tenha violência física, violência verbal, que tenha agressões constantes, xingamentos, humilhações, como que isso impacta no desenvolvimento infantil? Isso impacta bastante, tanto em termos orgânicos. O que é isso? A criança ou adolescente ou até o adulto, né, que é exposta a um ambiente violento, um ambiente agressivo, ela vive num estado de hiperativação, tá? Então ela vai ter descargas recorrentes de um hormônio chamado cortisol, vai ter descargas de neurotransmissores chamado noradrenalina e adrenalina, que ela vai estar sempre com medo, sempre pronta para briga, né, que é o sistema de luta ou fuga que é ativado nesses casos. E isso a longo prazo vai causando modificações na arquitetura cerebral, tá? Esse é um ponto. O outro ponto, a criança ela aprende muito por cópia. Todo aprendizado de uma criança é basicamente fazendo cópia do que ela vê dos adultos. Então, se ela tem um pai agressivo, se ela está num ambiente agressivo, por cópia ela vai reproduzir aquilo. Tá? Então, a criança vai desenvolver também um comportamento agressivo, um comportamento agitado, não vai conseguir se comportar, não vai ter respeito por outros pares, ela vai reproduzir isso na escola e em outros ambientes. Então, o ambiente é um modelo que ela tem. Se aquele modelo que ela tem daquele ambiente caótico, bagunçado, com agressividade, é o que ela vai refletir lá na frente. E isso vai virando uma bola de neve, né, doutor? Porque os pais se comportam de forma violenta com os filhos, como o senhor está dizendo, também passam a ter esse comportamento, e aí os pais reagem, e isso vai só aumentando nesse ambiente familiar e piorando. Exatamente, vai sendo multiplicado esses comportamentos. Então, a gente precisa encontrar maneiras de brecar isso, né? Mudar esse ambiente para que a criança não continue a piorar, né? Um outro problema, doutor, que tem surgido e se agravou muito nos últimos 10 anos é a questão do excesso de telas. Esse hábito, ele de alguma forma pode afetar prejudicialmente o desenvolvimento cerebral? Qual é a relação dele? Ainda é muito cedo para falar, são 10 anos de um uso excessivo. O que o senhor pode falar a respeito disso? A questão das telas, embora seja algo novo, relativamente novo, né, a minha geração mesmo não teve tanto contato com telas. Então, isso é relativamente algo novo. A gente já tem comprovações sérias, robustas, que causam diversos danos no desenvolvimento, principalmente neurológico e neuropsiquiátrico daquela criança. Tá? Então, o uso excessivo de telas vai levar a baixa tolerância à frustração, a comportamentos ansiosos, a dificuldade de interação social. Em idades mais precoces, a dificuldade social mesmo, atraso de fala, atraso no brincar. Então, a criança atrasa para desenvolver aquele brincar imaginativo, aquele brincar de faz de conta. Ela demora mais para falar devido ao uso excessivo de telas. E existe uma dose segura para os pais permitirem? É necessário a eliminação total do uso de telas? Como isso funciona? Idealmente, seria o mínimo possível de telas. O que a gente tem hoje, até os 2 anos de idade, 0 telas. Tá? É inadmissível que um bebê de 1 ano e meio, fique na frente de uma tela. Eu sempre explico assim para os pais. Pensa que quando você coloca aquela criança na frente de uma tela, é como se fosse lá no botão do neurodesenvolvimento dela e apertasse um pause. É como se ela tivesse parada. Então, se ela ficar 2 horas lá, é como se ela perdesse 2 horas de desenvolvimento. Se ela ficar 10, ela vai perder 10 horas. Então, até os 2 anos de idade, que é quando a gente está formando mais essas conexões cerebrais, é 0 telas. A partir de 2 anos de idade, a gente pode ser um pouquinho mais permissivo. Meia hora por dia, sempre supervisionado. Tá? Lá na pré-adolescência, adolescência, 1 hora e meia, sempre supervisionado também. A questão das telas, ela tem suscitado muitos debates e é um problema social, quase, porque as atividades que não são de tela, elas necessitam de muito trabalho, às vezes, dos pais. O que o senhor indicaria como atividade saudável que não sejam as telas? O senhor poderia exemplificar algumas das atividades para o neurodesenvolvimento da criança, que seriam
mais adequadas? Ou que possam substituir aí o uso da tela? Primeiro, vamos lá, né? Por que que as telas causam tanto mal? Vamos dizer assim. A gente precisa, no desenvolvimento, uma coisa chamada atenção compartilhada. O que é a atenção compartilhada? Eu e você prestar atenção na mesma coisa. Isso é basicamente atenção compartilhada. O que acontece com a tela? É a criança e a tela. Então, ela não está compartilhando com ninguém a atenção dela. Qualquer coisa, qualquer atividade que o pai ou a mãe ou qualquer pessoa com a criança compartilhe atenção em uma coisa, está promovendo o desenvolvimento dela. Por exemplo, se eu pegar um livrinho, um gibi, e chamar a criança e falar, olha, vamos contar essa historinha, e mostrando para ela, e ela ficar prestando atenção no que eu estou falando, na minha entonação de voz, na figurinha que eu estou apontando, ela já está desenvolvendo. Eu pegar, eu e meu filho, brincar com um bichinho de estimação, um cachorrinho, um gatinho, a gente está compartilhando atenção naquilo, ela está desenvolvendo também. Tá? Então, não são jogos, brinquedos caros. E, pelo contrário, muitas vezes os brinquedos mais caros, eles compartilham menos a atenção pela questão tecnológica deles. Então, não é aquele brinquedo que tem um monte de botão, que faz barulho, que fica apertando. Esse não vai desenvolver a criança. É o brinquedo simples mesmo, que a criança e você está lá. Você pode montar blocos, montar quebra-cabeça, pintar. É uma atividade muito boa para compartilhar a atenção, desenhar com a criança. Então, tudo que compartilha a atenção sua e da criança vai desenvolver ela. São atividades que não são atividades caras, não são atividades que exigem uma habilidade especial, mas exigem tempo e dedicação. Exigem tempo e dedicação e exigem atenção. Hoje, a nossa atenção é um produto caro, vamos dizer assim, que muitos pais, né, chegam cansados em casa e não tem essa atenção, né, esse tempo, que eles já estão desgastados do trabalho para compartilhar com os filhos. Mas é extremamente necessário. Muitas vezes o que o senhor falou acontece. A criança não é exposta às telas, mas os pais, de certa forma, deixam a criança ali por conta própria e eles ficam utilizando as telas, ao invés de ter essa interação, almoçar, preparar um alimento junto, jantar junto. Isso também é prejudicial para o desenvolvimento, para a formação da autoestima da criança, doutor? O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? É extremamente prejudicial, porque, vamos dizer, tá eu e meu filho em casa, né? Eu estou no celular, eu não estou interagindo com ele, então eu não estou compartilhando minha atenção com ele. Então, ele não vai ter um desenvolvimento nesse tempo. Ele não vai conseguir copiar o que eu estou fazendo, ele não vai prestar atenção no que eu estou contando para ele. Então, isso é extremamente prejudicial também. O exemplo que ele tem é da indiferença, né? Da indiferença do adulto em relação à criança, no momento em que está ali só nas telas. Exatamente. Além da questão do atraso do desenvolvimento, a gente tem essas questões emocionais também. Que às vezes a criança começa a ficar agitada, irritada, que é um modo dela mostrar que ela quer uma atenção dos pais. Que muitas vezes trocam a atenção que iriam dar para a criança para atenção a uma tela. Sim. E o que o senhor diria, porque é algo que nós escutamos bastante hoje em dia, dos pais se orgulharem, até certo ponto, da criança conseguir mexer na tecnologia e achar que isso é positivo para ela e que ofertando para ela as tecnologias digitais, ela vai se preparar melhor para esse mundo que nós vivemos atualmente. Você sabe que foi feito um estudo disso já. E isso é um grande mito. A gente falar que as crianças ou os adolescentes sabem tecnologia. Na verdade, eles não sabem. Eles só conseguem mexer no que está pronto. Se eles precisarem programarem alguma coisa, um aplicativo de celular, um programa, um adolescente, por exemplo, ele não vai saber. Se fugiu daquele básico, ele não vai conseguir resolver os problemas dentro daquilo. Então, isso foi feito um estudo para ver se realmente as crianças sabiam muito tecnologia ou não. E o que foi mostrado foi isso, que elas não sabem tecnologia. Elas conseguem ligar o aparelho, desbloquear, principalmente esses aplicativos, jogos de ação, reação, que você só aperta e acontece alguma coisa. Esse é o pior tipo de atenção que a gente pode dispensar algo. Fica um monte de bolinha lá, eu vou apertar meu dedo, quando eu aperto a bolinha estoura. Isso não está me desenvolvendo nada. Esse tipo de interação que as crianças têm com a tecnologia. Esse estudo ele saiu em um livro chamado Fábrica de Cretinos Digitais, que foi um livro que meio que revolucionou, né, essa questão
tirou um pouco esse mito que existia antes. Que as Sim. crianças são experts em tecnologia, os adolescentes são experts em tecnologias. Não é bem assim. Doutor, e uma questão, ó, pais que já têm filhos adolescentes e esses filhos têm sinais de dependência de tela, sinais de dependência de dispositivos eletrônicos. Então, filhos que ficam trancados o dia inteiro em casa com celular, que não têm interação social, que não praticam esportes e que não têm mais não tem desenvolvimento de outras atividades. Então, se constata um vício parecido com o vício outras espécies de vício, substância entorpecente, álcool, enfim, e qual a atitude que os pais podem tomar para lidar com o corte desse vício sem crises de abstinência, sem prejuízos na relação. O senhor poderia falar alguma coisa sobre isso? Esse seria assim um extremo, né? Quando a criança já está realmente com um vício, né, na tecnologia. E infelizmente existem casos, tá? Então, se a criança chegou nesse ponto, ou adolescente, aí o pai, a família, né, vai ter que procurar a ajuda de um profissional médico, um acompanhamento psicológico também, para a gente fazer um programa para tentar tirar a criança daquilo. Nesse estágio não é algo tão simples, tá? Porque ela está dependente mesmo. Nesse estágio, o senhor indicaria, então, a busca de um auxílio, seja psicológico, auxílio médico? Exatamente. Nesse estágio é obrigatório ter um auxílio profissional para a gente tentar fazer um plano, né, um programa para ver primeiro por que ela está sendo exposta tanto, né, às telas e criar a partir disso um programa para tirar ela dessas telas. Para a gente finalizar essa questão das telas, o senhor poderia falar para a gente os benefícios que se tem com uma rotina sem telas? Então, a família sentar e almoçar em conjunto, conversarem sobre temas variados, os pais também não utilizarem essas telas na frente dos filhos e, enfim, terem uma rotina pré-imersão das telas ou pré-invasão das telas? Você vai melhorar todos os aspectos, né? Desde aspectos emocionais, a criança vai começar a entender melhor emoções. O que faz uma pessoa entender as emoções? É o contato pessoa a pessoa, né? Ela entender o que é tristeza, o que é alegria, o que é raiva. Então, isso as telas não levam para a criança. Então, ela perde essa capacidade. Então, a parte emocional dela vai melhorar, a parte de interação social dela vai melhorar também. Ela vai ser mais tolerante a frustrações, porque essa interação social que causa a criança ser mais tolerante a frustrações. Vou dar um exemplo. A criança está no parquinho, está lá com um brinquedo, chega outra criança e tira dela o brinquedo. É assim que ela vai aprender a tolerar frustrações. Agora, se ela ficar o dia inteiro numa tela, nunca vai acontecer isso. A primeira vez que acabar a bateria do celular, ela vai jogar e vai começar a gritar e espernear. Porque ela não aprendeu que ela precisa tolerar frustrações. Para aquelas famílias que já estão habituadas com o uso de telas, com todos os integrantes, é vantajoso fazer uma progressão? Olha, a gente vai ficar 1 hora, 2 horas, todo mundo sem tela conversando e aos poucos aumentando esse período? É uma tática benéfica? Extremamente benéfico, né? Tentar reduzir, nesses momentos, principalmente nesses momentos que estão todos juntos, tentar reduzir o uso de telas, né? Para melhorar essa interação. O que eu estou falando não é para abolir as telas. Hoje não tem como. A não ser abaixo de 2 anos, né, que tem que ser abolido mesmo, não tem como a gente abolir as telas. Tá? E outra coisa, quando for usar telas, tentar usar de um modo mais benéfico. Não é ruim, não tem nenhum problema nisso eu pegar um celular, um tablet, um computador e ler um livro nele. Isso não vai me causar nenhum tipo de prejuízo. Ou mesmo assistir um filme inteiro. O que está acabando com a atenção das crianças, né, e ocasionando problemas de desenvolvimento, é que a gente fica treinado a uma atenção curta. Então, eu fico lá rolando um feed de notícias que é 3 segundos cada um. Ou eu vejo vídeos de 30 segundos cada um. Então, minha atenção vai ficando cada vez mais curta. Quando eu chegar quando eu estiver estudando, né, para a faculdade, ou até no ensino médio, ensino fundamental, essa atenção não vai ser suficiente. Só que eu não sei mais ter atenção longa, porque eu fui a vida inteira habituado a ter aquela atenção curta. E aí que começam os problemas, que pioram os problemas, na verdade.
Doutor, mudando um pouco agora de assunto, pensando em auxiliar os pais a identificarem atrasos no desenvolvimento dos seus filhos. Então, vamos supor um bebê de 1 aninho de idade. Eu gostaria de ver se o senhor poderia falar para nós, em cada faixa etária, o que é esperado para uma criança e se o pai verificar que está tendo um atraso, ou seja, que aquela criança, que aquele bebê não está correspondendo ao que é esperado, o que ele deve fazer, como ele deve proceder, onde ele deve procurar ajuda, qual profissional que pode auxiliá-lo no desenvolvimento do filho. Toda criança necessita obrigatoriamente fazer a puericultura. Tá? Isso o doutor até pode falar um pouquinho melhor, que é obrigado por lei. A criança ela tem que fazer aquela puericultura. Então o médico dela tem que preencher a carteirinha, tem que medir, tem que pesar, tem que avaliar todos os marcos. Então é dever, né, do médico que está acompanhando identificar os atrasos. Mas vamos dizer que aquela criança não está fazendo um acompanhamento, tá? Por algum outro motivo que não deveria acontecer. Então, os pais também devem se informar sobre os atrasos. Quais são os principais? Com 1 ano, o que a gente espera de uma criança de 1 ano? A gente espera que ela fale pelo menos 4 palavrinhas, papai e mamãe e mais 2 outras palavrinhas, que ela já esteja começando a dar os primeiros passos dela. Tá? Isso com 1 ano. Pode atrasar um pouquinho isso? Pode. Mas esse marco da fala e do caminhar são, assim, 2 marcos-chave do desenvolvimento, tá? Até 1 ano e meio, a criança obrigatoriamente tem que estar andando. De preferência, entre 1 ano e 1 ano e 4. E falando também. Entre 1 ano e 1 ano e 2, ela já tem que estar falando 4 palavrinhas, pelo menos. Com 2 anos, a criança já começa a formar pequenas frases de 2 palavrinhas. Quero papá, quero água, quer brincar, palavras assim. Então, esses são os principais marcos. Um pouquinho mais cedo, né, antes de 1 ano, por exemplo, de 2 a 3 meses, a criança já tem que olhar quando chamada pelos pais, ela já tem que sorrir em resposta ao sorriso dos pais. Tá? Entre 4 e 6 meses, já tem que estar firmando a cabecinha. Com 8 meses, engatinhando, para andar com 1 ano. Tá? Então, esses são os marcos gerais. Mas quem faz essa vigilância, né, é o médico que está acompanhando, o pediatra que acompanha aquela criança. O médico ele faz a vigilância e é interessante a família atuar no sentido de estimular essa criança, né, a alcançar esses marcos de alguma forma. Exatamente. Uma criança que é negligenciada, isso a gente vê muito, ela vai ter um atraso do desenvolvimento. Então, se eu tenho uma criança que eu deixo ela lá o dia inteiro em casa, vamos supor que nem na tela eu deixo, ela fica lá sem fazer nada, eu não estimulo e não converso com ela. Ela vai ter atrasos. Porque a criança ela vai desenvolver com os estímulos dos pais. Tá? Sim. Um fato curioso, uma vez eu perguntei para uma mãe, eu falei assim, você conversa com seu filho? O menino tinha 1 ano. Ela me respondeu assim, não, eu não tenho assunto com ele. Então é uma coisa muito básica, você conversar com a criança. Sim. Parece que ele pode não entender muita coisa? Com certeza ele não vai entender tudo que você está falando. Mas é assim que ele vai aprender. Né? E a capacidade deles aprenderem é gigantesca. Sim. Uma criança de 2 a 3 anos, ela chega a aprender 30, 40 palavras no dia. Ela tem essa capacidade. Olha. Se a gente for ver, a gente não tem essa capacidade. Eu vou aprender outra língua, vou querer aprender 40 palavras num dia. Nunca que a gente vai conseguir gravar isso. Então a capacidade dela é muito maior que a nossa. Então é o momento que a gente consegue estimular ela. Então, é essa aposta que os pais fazem de que esse bebezinho ali de 9 meses, de 1 ano, entende e vai entender, que faz com que efetivamente ele se desenvolva e ele entenda aquilo que está sendo dito, aquela brincadeira que está sendo feita. É essa aposta que os pais fazem, é esse crer no desenvolvimento da criança, né? Exatamente. É isso que faz a criança desenvolver. Ela copiando e ela interagindo com os pais. Até para a gente esclarecer algumas dúvidas, alguns pais que podem ter os filhos que não estejam nesses marcos, que estão nos assistindo. Não necessariamente será uma patologia. Pode ser que ele não foi estimulado corretamente no período. Então, por isso é necessário buscar um auxílio profissional.
para a identificação correta. Não necessariamente será uma patologia. Isso. A gente chama isso, é um nome que quando o neuropediatra não sabe muito bem o que a criança tem, o nome daquilo, mas ele sabe que ela tem atrasos, a gente chama de atraso do neurodesenvolvimento, o atraso global do desenvolvimento. Quer dizer, eu estou na frente daquela criança, eu sei que ela tem um atraso de fala, ela tem um atraso de interação, um atraso motor, mas pode ser que seja só uma falta de estímulo. Então, pode ser que só com o estímulo a gente consiga desenvolver aquela criança. Isso realmente ocorre. E aí, complementando, aqui em Cascavel, caso haja um acompanhamento com puericultura, o próprio médico que atende na rede pública, ele vai encaminhar, segundo um fluxo, para um especialista, ou os pais têm que buscar em algum lugar, algum local específico? O próprio médico ele vai encaminhar. Pode ser que ele encaminha para o neuropediatra, para o ortopedista pediátrico também. Então, é ele que vai direcionar esse encaminhamento. Se há uma suspeita forte de autismo, tá, pela parte do pediatra, ele vai encaminhar direto para a clínica do autismo, que é o CETEA, aqui de Cascavel. Então, a gente tem suporte. Tá? Infelizmente, a demanda é grande, então às vezes tem uma certa demora, mas a gente tem para onde encaminhar. Então, o que os pais precisam fazer objetivamente é fazer o acompanhamento dos filhos, o acompanhamento básico dos filhos de puericultura. Exatamente, isso se perdeu. Parece que até a pandemia era feito certinho. Como teve a questão da pandemia, e realmente não justificava muito você levar uma criança saudável num posto de saúde que ela poderia, né, pegar alguma coisa lá. Aí parece que depois disso perdeu um pouco aquele costume, aquele hábito de fazer a puericultura das crianças. E a orientação para a puericultura, suponhamos que alguns pais não estejam fazendo, estejam em atraso, qual é o primeiro passo para iniciar, para retomar? Onde ele obtém essas informações? Onde ele tem que ir? Ele tem que ir no posto de saúde do bairro dele, Mais próximo. né, e marcar uma consulta. Alguns postos têm o pediatra, né, outros têm o médico da família e o enfermeiro que fazem muito bem esse serviço também. E em relação à observação dos pais, há algum sinal que os pais podem identificar algo que eles já podem levar direto para algum especialista ou para alguma especialidade? Ou não é aconselhável? Eu recomendo, a maioria das vezes, né, levar ela para uma avaliação com um pediatra mesmo. Tá? Aí ele vai avaliar se aquilo é algo fora do desenvolvimento ou algo normal da criança. Então, eu não recomendo, geralmente, para a família já levar direto no especialista. Ela vai levar primeiro no clínico geral da criança, o pediatra. Ele vai pesar, ele vai medir a criança, ele vai avaliar os dentes, vai fazer um check-up da criança, né? Vai fazer toda a vigilância do desenvolvimento. E se ele achar necessário, ele encaminha para o especialista. Doutor, e ainda pensando no desenvolvimento, em formas de auxiliar, potencializar o desenvolvimento emocional, cognitivo da criança, qual o ambiente, como que os pais podem preparar esse ambiente familiar, como que eles podem atuar em prol do desenvolvimento do filho? A criança ela tem que estar num ambiente calmo e acolhedor para ela. E os pais, pelo menos na frente das crianças, têm que ter essas atitudes. Então, evitar ao máximo brigas perto da criança. Uma coisa que tem que ser evitada é você taxar a criança. Falar, você é muito teimosa. Né? Ficar todo dia falando aquilo. Então, você nunca vai punir a criança também. A gente não faz punição. Tá? A criança fez arte, vou lá e vou bater nela. Por que se fala muito não bater? Tá? Porque há uma chance muito grande de você pegar uma criança que faz alguma coisa errada e bater nela e ela começar a ficar agressiva. Por isso que isso foi abolido, esse tipo de educação. Então, hoje não se faz isso. Então, a criança tem que estar no ambiente acolhedor, que sempre recompense ela pelas atitudes boas dela, que é o chamado reforço positivo. Então, a gente nunca vai punir uma criança por uma atitude errada. A gente vai explicar que ela fez errado e quando ela fez algo certo, a gente vai elogiar, a gente vai recompensar ela. Então, esse seria, de modo geral, né, como que deve ser o ambiente que uma criança vive.
O senhor consegue dar um exemplo prático de um reforço, de uma situação e de uma forma de falar, de uma forma de reforçar positivamente a criança? Por exemplo, a criança não se comporta muito em um ambiente, tá? Aí você conversa com ela, fala, olha, se você se comportar bem, né, depois a gente vai dar uma volta no parque que você gosta. E ela pega e se comporta bem. Então depois você vai reforçar positivamente o que ela conseguiu fazer, tá? Se ela não se comportar, a gente não vai punir ela. A gente vai conversar que o que ela fez não foi certo e que por isso a gente não vai dar a volta que a gente iria dar depois. E no mesmo sentido da agressão física, do bater, o castigo hoje em dia também ele já é entendido como não adequado. Ele entra como uma punição. Também é uma Ele punição. entra como uma punição. Que seria a mesma coisa, né, que o bater. Não seria físico, mas seria psicológico. Por isso Sim. que ele não é indicado. Então, deixar num canto a criança, deixar ela sozinha, sentada, pensando, refletindo, isso não tem um Não. efeito positivo. Não tem um efeito positivo. E quais, em situações de adolescentes, já há uma relação instaurada de punição ou de agressão física e que os pais pretendem mudar isso. Mas já é adolescente ou pré-adolescente, como seria a estratégia de atuação para a manutenção de regras no ambiente familiar e para o desenvolvimento do adolescente ou do pré-adolescente, no caso? No adolescente é um pouquinho mais complicado, porque o adolescente ele está numa fase que ele está se desprendendo dos pais para ter a personalidade dele. Então ele tende a ser um pouco mais opositor, a discordar de opiniões dos pais, qualquer tipo de opinião, uma opinião política, uma opinião de um time de futebol. Então ele tende a entrar mais em embates. Tá? Então a gente tem que diferenciar se isso é uma questão da adolescência mesmo, que é esperado, ou se é algo além, se é algum transtorno, né? Como transtorno opositor, que é quando o adolescente ou a criança é muito opositor, ela enfrenta mesmo. Tá? Então, se já está instaurada uma relação, vamos dizer assim, ruim entre pais e filhos, né? A primeira coisa a ser feita nesses casos seria procurar uma ajuda profissional, tá? De um psicólogo para acompanhar tanto a criança quanto os pais, para mediar, para buscar estratégias para a gente melhorar esse contato, essa educação. Tá? Ter uma educação de modo mais positivo para aquele adolescente. Mas em linhas gerais, né, o que tem que ser feito é o reforço positivo e não ser feito punições. Pegando o gancho, então, do nosso tema, né, do que estamos falando, tem muita... Apesar desse tema não ter uma resposta única, depender muito do caso concreto, em algumas situações com filhos com neurodivergência, o senhor poderia dar exemplos de como se pode se estabelecer uma relação saudável com esses filhos? Se há algum modo diferente de tratar? Isso tratando aí das principais com as quais nós temos contatos aqui na comarca, e aí TOD, bipolaridade, TDAH. Uma coisa que eu sempre gosto de orientar os pais. Ele tem TOD, ele tem TDAH, ele tem qualquer outro transtorno, mas ele é uma criança. Então ele tem que ser tratado, né? Você não pode usar isso. Ah, ele tem TOD, então ele pode fazer isso. Ele tem TDAH, então tá tudo bem ele fazer isso. Você não pode usar isso como desculpas, que conforme a criança vai crescendo, ela mesma vai usando isso. Porque ela fala, eu desobedeço, mas eu tenho TDAH. Sabe? Então, a primeira coisa é isso, tá? Não usar isso como desculpas. É lógico, a criança que tem alguma neurodivergência vai ser um pouco mais difícil ela entender determinadas questões. Por exemplo, no autismo, você vai ter uma dificuldade maior da criança entender regras sociais, tá? Então os pais têm que ser mais compreensivos em relação a isso, para poder direcionar a criança. No TDAH, eles vão ter que ter em mente que aquela criança vai ter uma agitação um pouco maior, vai ser mais hiperativa em alguns locais. Então ela vai ter que antes antecipar, conversar com a criança.
No autismo também funciona muito bem essa antecipação. A gente vai lá no mercado, então lá tem que se comportar assim, assim e assim. Se você se comportar bem, depois a gente pode tomar um sorvete. A gente evita muito essa questão de alimento como reforço, mas pode ser feito também, tá? Então, é basicamente isso. Primeiro, não usar, tá, a neurodivergência como uma desculpa para a criança ter todas aquelas questões comportamentais. E segundo, buscar estratégias de acordo com a neurodivergência. A antecipação do que vai acontecer funciona muito bem na maioria delas. E sempre um auxílio profissional, nesse caso, também é de grande valia. Nesse caso, é essencial. Eu já falo assim, já é difícil a gente conseguir criar uma criança que não tem neurodivergência, né? Com neurodivergência, a gente precisa de um auxílio profissional. E em relação às crianças, aos adolescentes que têm uma hipótese diagnóstica e realizam um acompanhamento com um neuro ou com um psiquiatra e tem uma medicação que precisa ser tomada, existe um tratamento medicamentoso. Qual é a importância de seguir essa medicação, de seguir esse tratamento corretamente? E o que fazer em caso de esquecimento? Esqueceu uma dose hoje? O que esse pai e essa mãe devem fazer? Assim, todos esses transtornos, os medicamentos são para ajudar, não são curativos, tá? Então, quando um médico passa um medicamento para algum desses transtornos, é para o bem da criança. Então, os pais têm que entender isso. A ideia, os pais sempre perguntam, essa criança vai ficar muito sonolenta, ela vai acontecer alguma coisa? Não, a ideia é melhorar ela. Pode acontecer efeitos colaterais. Todo medicamento tem possível efeito colateral. E aí ela tem que buscar informações, o profissional, idealmente, que ele passe, né, já antecipe os efeitos colaterais. Olha, eu vou passar esse remédio, na primeira semana vai dar sono, mas vamos ter que esperar, porque depois melhora. É uma possibilidade. Ou eu vou passar esse remédio, você vai dar 2 meses, não vai ver resultado nenhum, porque é a partir de 2 meses que vai começar a funcionar. E se os pais estão dando medicamento e vê que tem algum outro efeito, o ideal é que eles procurem a ajuda do profissional, né, que passou o medicamento, para ele orientar. Às vezes a gente espera, é só esperar que vai passar aquele efeito. Às vezes precisa aumentar a dose. Às vezes precisa diminuir a dose. E às vezes precisa trocar ou suspender. O que acontece muito, às vezes a família começa a dar o remédio, toma 2 dias e já para. E às vezes era um efeito que nem ia persistir. Sim. Tá? Então isso tem que ser balanceado. A questão de esquecer o medicamento vai variar de cada medicamento. São raros os medicamentos que você precisa usar exatamente, por exemplo, de 12 em 12 horas. Tá? Então, muitos deles, eu esqueci de tomar de manhã, eu posso tomar depois do almoço e depois tomar a dose da noite normal. Mas aí vai depender de cada medicamento. Tem outros que é prescrito de manhã. Se eu não tomar de manhã, é melhor que eu não tome mais durante o dia, só tome no outro dia. Tá. Então, toda vez que for passado o medicamento, é ideal que seja orientado à família. E se esquecer, o que você faz? Você faz isso, isso e isso. Tá? Isso faz parte de uma orientação médica para a família. Sim. Então, apenas reforçando, se a família tem alguma queixa em relação aos efeitos do medicamento, é danoso suspender por conta própria. O melhor é aguardar a nova consulta com o médico, procurar buscar esse profissional, informar o que estão observando e aguardar a orientação desse profissional em relação ao que deve ser feito. É isso? Exatamente. E tem alguns medicamentos que, se você suspender de uma vez, eles podem causar efeitos muito danosos. Então, por isso que tem que ser orientado. Né? Não adianta suspender. E acontece o contrário também. Acontece que, às vezes, a criança está usando o medicamento, a mãe fala, não está fazendo efeito. Ela vai lá e ela mesma aumenta a dose. Isso não é raro acontecer. Também é danoso, porque existe todo um estudo, né? Sim. A gente sabe a dose mínima, a dose máxima, e a gente não pode extrapolar isso. E, às vezes, a criança está usando 2 medicamentos e a dose máxima daquele lá vai ser menor por causa do outro medicamento. Então, não é tão simples, não é só ir aumentando até o infinito, como algumas pessoas acham. Então, nenhuma mudança de medicamentos deve ser feita que não pelo profissional médico. De preferência, o que passou o remédio.
Sim. É importante confiar na ciência, nos estudos, né, doutor? Exatamente. Existe alguma hipótese que é necessária essa suspensão pelos pais ou nenhuma hipótese? Alergia, por exemplo? Como se identificaria isso? Ou sempre procura auxílio médico? O ideal é que sempre procure Sempre. auxílio médico, tá? Pode ser com o próprio médico que passou ou pode ser numa unidade de pronto atendimento. Porque pode acontecer, a criança está tomando algum medicamento e tem alguma reação. Então ela tem que ser avaliada por um profissional até para ver se tem relação com o medicamento ou não aqui. Pode ser um outro fator também, né? Exatamente. E o senhor aconselharia, doutora, as famílias a fazerem uma planilha ou um bloco de anotação para esse remédio é cedo, à tarde, à noite? Se eu esquecer, o que eu tenho que fazer com ele? Porque são diferentes as estratégias em caso de esquecimento ou em caso de interrupção. Enfim, seria benéfico algo visual assim para as famílias? Seria benéfico, idealmente é uma boa estratégia. Tem alguns até medicamentos que tem pronto isso já, sabe? Como se fosse um folder assim para as famílias terem. Aquelas caixinhas que tem manhã, à noite também, isso é fornecido? Ou Não, as não. famílias têm que ir atrás, no caso? Esse não é fornecido, tem que ser adquirido, adquirido né? por conta. Aquelas caixinhas para separar os medicamentos. Agora, para complementar a nossa conversa, doutor, a gente conversou sobre a importância do cuidado já na gestação, a importância dos cuidados do ambiente familiar na primeira infância, no desenvolvimento, pré-adolescência, adolescência, a importância do comportamento dos pais em relação a esse desenvolvimento. Em muitas famílias, a composição já com filhos adolescentes, as mães, os pais relatam que têm dúvidas sobre o uso de drogas pelos filhos adolescentes. Em primeiro lugar, gostaria que o senhor falasse sobre os malefícios desse uso na adolescência, no neurodesenvolvimento, e também se há algum sinal, comportamento, que os pais podem identificar nesse filho adolescente, e se há alguma estratégia. A gente falou sobre a contenção do vício de tela para a contenção de vício de drogas também, ou álcool. Na adolescência, o uso de substâncias ilícitas, o álcool e as substâncias ilícitas, né, qualquer tipo de droga, vai causar muito impacto em desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, como quadro depressivo, ansioso, até a própria esquizofrenia, que é um quadro mais grave, ela pode ter um gatilho com o uso de algumas drogas. A maconha está relacionada com isso, transtorno bipolar também. Um sinal que o adolescente não está indo bem, primeiro assim, qualquer ponto que o adolescente ele começa a mudar o comportamento é algo que chama atenção. Então era um adolescente extrovertido, brincava com todo mundo, conversava, depois ele começa a ficar mais fechado, mais só no quarto, não interage. Isso chama muito atenção. Uma queda do rendimento escolar, tá? Chama muito atenção. Então, ia bem na escola, depois agora não está indo mais bem. Mudanças de comportamento como agressividade e irritabilidade. Então, principalmente esses três. Tá? Se o adolescente está usando alguma substância, aí a família obrigatoriamente tem que procurar um auxílio médico. Tá? Porque aí vai ter que ser feito um tratamento mesmo, né? Para ele... Vai ser avaliado antes se é um uso recreacional, só que se ele não tem nenhum vício ainda, ou se vai ter que instituir um tratamento, às vezes até medicamentoso, para auxiliar ele. E essa busca de auxílio médico aqui em Cascavel, ela é feita CAPS-AD, ou feita no posto de saúde? O senhor tem conhecimento sobre esse fluxo? E nesses casos, né, é no CAPS-AD ou no CAPS-I, né, dependendo da idade do adolescente, da criança. Um outro fator muito comum também que se tem é o uso indiscriminado por parte de adolescentes, e essa reclamação vem às vezes por professores, nas escolas, diretores, de um dispositivo que chama POD. Eu até há pouco tempo não sabia da existência desse dispositivo com esse nome. Aparentemente é um cigarro eletrônico, um pendrive, ali, alguma coisa que eles falam que usam como se fosse um cigarro. E o narguilé, narguilé, arguile, enfim. Esses dispositivos ou produtos, eles prejudicam o desenvolvimento? Em que medida? Até que ponto os pais têm que evitar que os filhos usem esses produtos? O maior prejuízo desses dispositivos
vai ser em relação ao pulmão mesmo, em relação à saúde pulmonar daquela criança, daquele adolescente, por exemplo. Eles não têm um impacto, né, importante na parte neurológica, mas, por outro lado, o impacto na parte pulmonar é extremamente danoso. Chega a causar câncer ou Sim, outras doenças você aumenta o risco de relacionadas. câncer de pulmão, de DPOC, né, que é quando o pulmão não consegue mais funcionar direito. Então, você aumenta todos esses riscos. Algum outro questionamento? Acredito que é isso. Então, nós agradecemos a presença do Dr. Ícaro. O Dr. Ícaro, ele é médico neurologista, neuropediatra, com residência médica pela Universidade Estadual de Londrina e especialista pela Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. Dr. Ícaro, nós agradecemos imensamente a participação do senhor, a colaboração não só com o projeto Sinônimo de Amor é Cuidar, mas também com os demais projetos desenvolvidos na Vara da Infância e Juventude. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, doutor. É isso.